Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Marcaste. Vocês já sabem, se estás aqui é porque me marcaste. Então, as pessoas que eu convido é porque me marcaram de algum modo. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo a Neide Vandunin Vieira. Nomes têm que estar claros, hein? que está aqui comigo. Muito obrigado, Neide, por teres aceito o meu convite. Obrigada eu pelo convite, Marco. Eu não sou estrela. Eu aproveito convidar as estrelas que eu conheço. Eu sou um miúdo vivo. Agora, se é para te contar, eu conto sempre às pessoas como é que as pessoas me marcaram. Sempre. Então, a Neide, a forma como a Neide me marcou, eu já ouvia falar da Neide e tal, a cantora, a atriz, a produtora, mas eu fui a peça das fabulosas com as minhas crianças. Aquela peça não é das crianças, é minha. Aquilo é festa que eu fiz naquela peça, vocês não têm noção. E foi uma coisa que me tocou mesmo muito, e eu, aliás, já dei os parabéns boas vezes. Sim. Mas é a primeira vez que vou estar aqui no meu podcast, é para parabéns, porque obrigada. Fabulosas, eu só estou já à espera de ir assistir em New York, estás a ver? Porque aquilo é Broadway. Não tem como, é mesmo Broadway. Pronto. Então, vamos falar um bocado de ti. Conta-me coisas. Eu estive a ver que a primeira novela que tu fizeste é Sede de Viver. Foi Sede de Viver. 17 anos, né? 17. Então. Na altura, na realidade, eu comecei a gravar com 16. Ok. Mas a novela, quando foi para o ar, foi aí quase um ano depois. Então tu já tinhas 17. Já estava com 17. Yeah. E como é que foste lá parar? Por assanhadice. Assim posso dizer. Pode. Eu lembro-me, eu tinha 15 anos, foi no dia que eu fiz 15 anos, e disseram-me, Neide, está a acontecer um casting no Ferrovia da TPA. E eu, para quê? Para fazer novelas? Sim, então eu vou. Eu não sabia onde era o Ferrovia, até hoje eu não sei como é que eu fui lá parar. Há alturas que eu me pergunto, mas eu pedi boleio, o que é que aconteceu? Eu não tenho essa memória. Sei que eu fui parar ao Ferrovia, fiz o casting, não conhecia ninguém, fiz o casting e deixei o número do meu tio. Neste dia, eu fugi de casa, não, fugi da escola. Não façam isso, por favor. Não façam. Não é recomendável. Mas eu tinha que ir à escola e eu não fui à escola. Eu fui ao Ferrovia porque eu queria uma oportunidade para fazer novelas, não é? Entretanto, eu acabei por deixar o número do meu tio, com quem eu vivia na altura, vivia com os meus tios. Que a gente é sempre descoberto de alguma forma, né? E então acabaram por ligar para ele e depois eu quase que fui expulsada de casa porque ficaram a perguntar como é que eu fui fazer um casting, em que momento. Eu só tinha 15 anos e os meus tios são ainda muito conservadores. É tipo, como é que tu fizeste algo que nós não sabemos? Foi horrível, foi mesmo uma situação horrível. Não, porque é o pânico, sabes? Os cotas, nós às vezes reclamamos de como é que eles são e são chatos e está em cima, mas é pânico, porque imagina, tu és menina, 15 anos, estás aí a fazer uma cena, casting, aí tem adultos, tu estás a crescer, vê lá se tem algum rapaz que olhou, que fez. Imagina, eu vivia na Sagrada Família e o casting foi no Ferrovia. Ferrovia não é assim tão longe, mas pronto. Mas para uma menina de 15 anos, naquela altura, na realidade em que nós vivíamos, era uma distância considerável. Como marginal, é que tu foste lá parar? Né? Então, pronto, fiz o casting, passei, começamos a gravar depois de um ano, eu já estava com 16. Para poder gravar, eu tive que sair da casa dos meus tios, porque eles não concordaram de todo. Hoje, graças a Deus, damos-nos muito bem e são os meus maiores apoiadores, né, de certa forma. Mas naquela altura eles disseram-me, decide, se queres fazer isso, não vais continuar aqui, porque nós não vemos um bom futuro na arte. E eu compreendo perfeitamente que naquela altura, até esta altura, ainda é assim meio inseguro. Mas eu tomei a decisão, eu sabia que era o que eu queria, fui viver para a casa da minha avó, comecei a gravar novela, foi espetacular. Sabias o que era o que tu querias? Sentiste que? Porque imagina, uma criança, naquela altura, 15 anos, as meninas hoje em dia têm muita informação, né? Têm. Nós naquela altura, 15 anos, não tínhamos essa informação toda. Nós não tínhamos. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre gostei de tentar, de experimentar coisas. E eu acho que eu tenho uma artista dentro de mim desde que nasci, não é?
Então, para mim nunca foi uma dúvida. Eu cresci a assistir novelas brasileiras, infelizmente nós passamos a ter novelas angolanas muitos anos depois. Eu comecei a ver novelas angolanas acho que com 13, 14 anos. Tínhamos uma ou outra minissérie, mas nada, pronto, contínuo, né? E, entretanto, não era nada que pudéssemos olhar como... Temos bons atores e bons produtores. Temos ótimos. sim. Temos. E muitos que tentaram fazer esse trabalho em condições precárias, mas conseguiram fazer, fizeram. E eu acho que essas pessoas merecem o mérito, de certa forma. Entretanto, Marco, de alguma forma eu sempre soube que queria ser atriz. Eu olhava para as novelas na televisão, eu imitava, eu escolhia os papéis que queria fazer, eu já sabia que papéis eu queria fazer quando crescesse. Ainda não fiz todos, mas eu já sabia que papéis eu queria fazer e de alguma forma eu sentia de forma muito clara que era esse o meu caminho. Eu ia ser artista. Eu não sabia se seria artista somente atriz, se seria atriz e cantora, porque eu também gostava de cantar, ou se seria atriz, cantora, bailarina, mas nós não tínhamos escolas de arte. Eu não tinha acesso a escolas de arte. Então, eu dizia que eu queria tentar de tudo. Então, quando me surgiu a primeira oportunidade para fazer o casting na TPA, eu não pensei duas vezes. Não foi algo que sequer eu considerasse, meu Deus, se os meus tios descobrirem, eu vou apanhar uma surra. E assim. Eu não pensei sequer. Para mim, tem isso, eu vou. Nice. E graças a Deus correu tudo bem. Saímos dali, passamos para o Sede de Viver, Entre o Crime e a Paixão. Passamos para Entre o Crime e a Paixão. Até que depois disso, passaram as duas novelas e eu decidi que não era bem isso que eu queria fazer. Tem esse problema. A minha mãe diz que eu sou uma pessoa instável. Eu não sou uma pessoa instável. Eu acho que a vida é tão bela, Marco, para estarmos presos a uma coisa. E eu sempre tive esse pensamento. Eu nunca quis estar presa a uma coisa. Eu sempre quis experimentar tudo. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, para mim era, ok, já fiz novela, já experimentei, correu bem, sinto-me uma estrela e tal, gosto disto. O que eu quero fazer agora? Eu acho que eu quero cantar. Como é que eu faço para cantar? Eu não tinha noção de nada. Eu lembro-me que quando eu tinha 13 anos, antes da novela, quando eu tinha 13 anos, foi assim que eu conheci o Walter Ananás e o grupo todo dos O2, eu tinha um grupo infantil. Um grupo de cantoras infantil na minha escola. Como é que chamava o grupo? As Sen era Silvina, Eliana, Neide e Euritz. Elsa. Era Elsa ou era Euritz? Eram as duas. Começamos com a Spice Girl, as Sen. Começamos com a Spice Girl, depois decidimos fazer o nosso próprio grupo. Neste próprio grupo. Na Spice Girl já agora, tu eras qual? Eu era Melby. Obviously. Entretanto, eu comecei a procurar artistas. Eu não sabia... Se tu me perguntares, Marco, mas como é que tu descobriste, por exemplo, eu descobri que os O2 tinham um estúdio no Zé Pirão, na altura. Como é que tu descobriste que os O2 tinham um estúdio no Zé Pirão? Eu não faço ideia. Eu sei que eu descobri que eu ia lá parar, que quase todos os dias eu e as minhas colegas íamos para lá, ou parte delas, íamos para lá, não é? Tipo, saíamos da escola, vamos ao estúdio dos O2, vamos mostrar a nossa música e eles vão ouvir e vão dizer que... Eu acho que eles devem ter olhado para nós naquela altura, tipo, tadinhas, umas criancinhas. E eu nunca me esqueci da música que nós criamos e que fomos apresentar. É literalmente assim: o mar é tão lindo, as chuvas a cair. Acaba a música. Será que o mundo tem um fim? Se tudo na vida fosse sonhar, eu sonharia com o luar e o mar. O mar é tão lindo, as chuvas a cair. Será que o mundo tem um fim? Era uma coisa assim. Mas eram as questões daquela idade. Será que o mundo tem fim ou não? Também nem sei bem até agora. O que é que nós estávamos a pensar? Eu não faço ideia, Marco. Eu sei que nós queríamos fazer e fomos. E graças a Deus fomos muito bem recebidas. Nunca em momento nenhum olharam para nós do género: oh, meninas, cresçam, estamos aqui a trabalhar. Mas isso é uma coisa muito interessante, tu disseste. E o facto de vocês terem sido bem recebidas, se calhar foi das coisas que mais impactou tu teres coragem de continuar. Com certeza. Com certeza. Eu lembro-me que eu parei de ir ao estúdio dos O2 porque chegou uma altura eu própria desisti, né? Do género, isso não vai a lugar nenhum e etc. Porque por eles,
nós podíamos continuar a ir para lá. Eles provavelmente recebiam um monte de pessoas ali, queriam encontrar talentos e nós provavelmente não estávamos preparadas ou não era o foco deles, talentos infantis, não é? Mas só o facto de termos sido muito bem tratadas, de termos sido respeitadas, deles olharem para nós tipo, olha, vocês têm que trabalhar mais, olha, esta é a fulana, é a nossa corista, vocês têm que... Foi uma coisa assim muito especial para mim, muito. E às vezes nós impactamos a vida das pessoas sem sabermos, sem darmos conta. Eu olho para o Walter hoje, para o Bigu principalmente, para mim são pessoas que têm um caminho, ou a minha vida de certa forma foi transformada por eles e eles nem sequer sabem disso. Eles não têm noção disso. Não. Vais ter que dizer. Não. Vais ter que dizer. Não, nunca disse. E de certa forma eu considero-me muito abençoada porque independentemente de correr muito atrás, eu tenho a sensação que eu sempre encontro as pessoas certas no momento certo. Quando estou à procura de alguma coisa, de alguma forma, as pessoas aparecem. Eu conheci uma frase há pouco tempo atrás que dizia que os mestres estão aí, às vezes o aluno é que não está pronto. Então, quando tu estás pronto, né, o mestre certo vai estar lá. Vai aparecer. E às vezes também é sabermos identificar as oportunidades. Eu também venho de uma realidade que tive imensas oportunidades que também não soube identificar. Que ao dia de hoje olho e digo, se eu tivesse essa oportunidade hoje, só hoje mesmo que aconteceria. Pronto. Entretanto, esqueci-me dessa coisa da música, foquei-me na representação e depois decidi que queria voltar à música. Vou voltar à música, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas não sei por onde, não sei o que fazer, não sei o que é que se passa. Do nada, num belo dia, liga-me o Salu Gonçalves. Não conhecia, não tinha ligação nenhuma. Neide, tudo bem? Olha, eu estou-te a ligar porque tenho aqui um artista, eu não sei se tu conheces, o Caló Pascoal. Ele gostaria muito que tu entrasses num videoclipe dele. E eu, bem... Já não estou nessa thing de acting, né? Mas por que não? Vamos conhecer novas pessoas, vamos... Sim. Fui e participei no videoclipe dele. Por consequência, fiquei muito amiga da mulher dele e dele. E eu disse-lhe qual era o meu sonho, o que é que eu gostava de fazer e etc. A nossa amizade era literalmente deles saírem de casa, irem comigo comer hambúrguer. Passarem na minha casa. Oi, o que é que estás a fazer? Naquela altura estava muito na moda os hambúrgueres. Os hambúrgueres. O que é que estás a fazer? Vamos comer um hambúrguer, vamos. Que hambúrguer, já agora. Íamos ao Miramar, na Sagrada Família, tinha montes de relotes, eu vivia na Sagrada Família. Miramar são da Marilinha. Não são da Marlinha. A Marlinha agora... Não, é o nome que a mas Marlinha... Eram, acho que era dos mesmos. Eu acho, não sei. Mas ali na rua do Chihuahua, né? Sim. Eu já comi muito hambúrguer aí também. Era dos melhores. Então nós íamos até que, infelizmente, eu já estava com 19 anos, a minha avó morre. Eu vivia com a minha avó na altura. E eu, pronto, obviamente, que como é normal, caí numa depressão. E eles estavam à procura de uma forma de... Pronto, motivar-me e tal. E ele um belo dia vai com a mulher para a minha casa, olha, viemos te ver e tal, e queríamos conversar contigo. Tu sempre disseste que tens o sonho de cantar e eu acho que esse é o momento para cantar. Isso é das atitudes que eu sempre vou levar para a minha vida, porque não é que ele olhasse para mim e identificasse um talento fenomenal. Não é que... Ele pensou no momento e ele queria ajudar. O que é que ela precisa no momento, né? Tipo, uns pelos outros, de verdade. Exatamente. E foi isso que eu senti. Era amizade verdadeira. Era uma coisa... E continua a ser. Infelizmente seguimos cada um o seu caminho pela realidade da vida, né? Mas damos-nos muito bem e quando nos cruzamos é aquele carinho mesmo. Mas naquela altura nós estávamos mesmo todos muito juntos, muito unidos. E ele disse-me, eu quero fazer o teu CD, queres? Eu... seria fixe. Porque eu não via cor nas coisas. Para mim era, ok, agora que a minha avó morreu, o que é que eu vou fazer da vida? Eu vivo com a minha avó, a minha vida é com a minha avó. O que é que vai acontecer? Nada tinha muito sentido. E fizemos a música, gravamos sem o mínimo, eu pelo menos, sem o mínimo de noção. E agora há pouco tempo eu estive com ele e falamos sobre isso, que ele disse a mesma coisa. Nós não tínhamos noção. Nós gravamos aquela música, a música começou a tocar, aquilo explodiu de tal forma, mas de tal forma... Encontraste-me a ouvir a música no escritório, a bocado? Encontrei, assim, com aquela sensação, eu não acredito. Porquê? Porque hoje, depois de adulto, e apesar de amar a música, porque faz parte da minha história, eu sou muito crítica, então... Penso em questões da letra, começo a ouvir e analisar, porque é o que eu faço com todas as músicas que eu ouço ao dia de hoje, e eu... Espera, isso não faz sentido. Por que naquela altura parecia que... Isso não faz sentido nenhum.
E pronto, é por esta questão, mas é uma música que faz parte da minha história. E é um sucesso mesmo. É um hit. E as pessoas passaram a conhecer-me mais como cantora do que como atriz propriamente. Então fui seguindo, só que infelizmente, pronto, daí foram surgindo outras questões, questões menos agradáveis. Feliz ou infelizmente o mercado era monopolizado e por mais que eu queira ajudar o Marco me queira ajudar, existem pessoas acima. Sim. De certa forma, quando o mercado é monopolizado... E travam o movimento mesmo. Travam mesmo. Se não entras como se diz, se não entras no game, exato. não vais passar. Exato. E uma das coisas que eu sempre tive muito bem estruturadas, e principalmente porque na época que eu fui para a televisão, a minha tia olhava para mim e dizia: Neide, tu vais para a televisão, tu vais te desviar, tu vais deixar de estudar, tu vais ficar uma menina sem paradeiro, tu vais... Vai chamar a atenção de muitos mais velhos vão começar a cobiçar, mais velhos fazem propostas. Cara, menininha dos filhos exatamente, e tal. Exatamente. E eu senti muito medo disso, muito medo. E a minha família sempre foi muito centrada em princípios, a minha avó principalmente. Então, naquela altura, foram-me feitas certas propostas que, obviamente, eu não ia abrir mão dos meus princípios em prol de ter um CD. Sim. Então, foi-me cortada muita coisa, acabei por não continuar. Minto. Ainda tentei lançar um single de forma independente, porque essa coisa que eu faço, eu não desisti, Marco. Eu não desisto. Não faz parte. Vamos insistir mesmo até. Só que, infelizmente, recebi recados de muita gente, coisas que, ouvindo de outras pessoas, seria tipo, uau, isso parece filme. E de repente, isso está a acontecer comigo? Tipo, Foi triste, foi muito triste. Nesta fase, e depois parece que quando tu tens que ser estremecido, tudo acontece de uma vez, né? Porque eu estava a fazer um sucesso enorme, começou a demanda para o CD, porque naquela altura os artistas tinham que obrigatoriamente ter CD, não é agora que com uma música... E lançar na Rádio Luanda. Lançou na portaria da Rádio Luanda, era o lugar. E pronto, dali... Pronto, íamos fazer o single. Fiz o single, fui cortada, completamente cortada, banida de quase todas as rádios. E entretanto, eu disse, ok, não posso fazer nada na música, vou voltar ao acting, não é? Eu sei isso. Exatamente. Vou voltar a representar. Fui chamada na altura pela Semba para gravar o primeiro filme deles. Neste primeiro filme, eu já estava a criar as condições para ir estudar fora. Porque eu estava a pensar, ok, as coisas aqui não estão fixas, se calhar eu vou estudar, vou-me formar, quando voltar as coisas vão estar melhores e tal. A minha perspectiva nem foi tanto, vou viver fora fazer carreira. Não, foi mesmo, vou-me formar e quando eu voltar as coisas vão estar melhores aqui. Mas tu nunca pensaste em bazar? Já. Hoje mais do que nunca, infelizmente. Mas vamos chegar lá. E pronto, fizemos fui chamada para fazer o filme, mas neste meio termo eu já estava a tratar de tudo para ir estudar fora. Só que na escola onde eu estudava, na altura, tu tinhas que provar que já eras artista no teu país. E não havia redes sociais, com exceção de high five, eu acho que não era grande coisa. Então eu precisava de provar com contratos para poder entrar na escola, para pelo menos fazer os testes. E pronto, eu tinha alguns contratos e surgiu esse contrato, olha, vamos fazer um filme e tal e etc. Acho que foi o primeiro filme do Coriundu na altura. Fizemos o filme. Só que qual era o filme? É um filme, que se eu vos disser qual é o filme, vocês vão se rir. Já alguma vez visto um vídeo em que eu estou num concurso de Miss e falo sobre a celulite? Sim. Pronto. Que até hoje todo mundo acha que eu sou a menina fútil da celulite. Aquilo é um filme, ok? É o filme do Coriundu. Foi o primeiro da Semba. Na altura a Semba estava a começar a fazer o trabalho. Só que, pronto, surgiram ali alguns contratempos, né? Porque eles contrataram-nos para trabalhar durante um certo tempo. E depois passou esse tempo. E porque eu comecei a pedir contrato na altura, e na altura tu não pedias contrato. Não podias pedir contrato neste país, ok? Porque parecia que estavas a enfrentar quando era uma coisa normal, infelizmente. Estou a trabalhar. E correu muito mal, muito mal. A negociação correu muito mal. Eu fui banida na altura da TPA2. Por consequência, fui banida de todas as televisões, porque é o que é. Então, eu não tinha espaço na televisão, eu não tinha espaço na rádio, e eu estava completamente bloqueada. E eu não sabia o que fazer. Já completamente frustrada, deprimida e etc., decidi sair daqui e fazer a minha formação. Eu saí daqui de rastos, Marco.
Eu saí completamente de rastos, sem esperança no meu próprio país, sem esperança de poder fazer alguma coisa aqui. Eu sabia que eu tinha muito para dar, eu sabia que eu tinha muito para oferecer em termos de representação, em termos de arte, né? Mas infelizmente foi não o que dava. foi. No Na altura contexto não dava. E eu pensei, ok, não vai ser assim para sempre, com certeza. Tudo na vida passa. Um bom momento passa e um mau momento passa. Isto vai passar. Isto também vai passar. 3 palavrinhas. E com certeza, se eu trabalhar em mim o suficiente, vai ser impossível eles negarem a minha existência, ok? Então, é o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar em mim. Saí daqui, fui para Los Angeles, formei-me. Foi das melhores experiências que eu tive. Conheci um mundo completamente diferente. Conheci pessoas abertas ao fazer o errado. Quando eu digo o errado não existe certo, não existe errado, tenta. A tua ideia, tenta. Todo mundo vai fazer contigo aquela coisa que bem lá no fundo todo mundo sabe que não vai dar certo. Mas vamos, faz e se der. Vê por ti mesmo. Tipo, mesmo às vezes na escola tu crias um projeto, crias uma ideia, etc. E todo mundo já deu conta, Marco, que aquilo é uma treta. Mas eles esperam que tu chegues ao fim e tu próprio decidas, não. Isso é uma treta. Isso é uma das coisas dos Estados Unidos que eu, de facto, trago. E os meus filhos não... Eu sinto que os meus filhos não têm muita queda para ir para os Estados Unidos. Eu estudei lá, eu fiz lá o meu curso superior e o meu mestrado, mas eu não sinto os meus filhos inclinados para ir. Eu tento. Tipo, a minha filha Cásia nasceu em Los Angeles, e ela sim, tem mais queda para lá ir, mas os outros não tem muita, não tem. Mas os Estados Unidos têm essa vantagem a nível de criatividade, de liberdade de pensamento. Exatamente. É isso. E foi espetacular. Só para tu teres noção, antes de eu sair daqui e durante os intervalos, quando eu viesse de férias, só porque eu queria testar, eu ia fazer castings. Eu passava nos castings e depois, para perceberes o nível de maldade, depois recebia a informação de que passei no casting, mas não ia fazer a novela porque era uma pessoa não grata. Uau. Aquilo era mesmo tipo... E tipo, qual é o feeling que eu não fui a única. Não, imagino que Atenção, não fui a única. Fomos vários neste mesmo projeto que ficamos marcados tipo durante um bom tempo como pessoas não gratas e não gravamos. Mas a minha pergunta é, agora a nível emocional, como é que um indivíduo se sente... Porque eu nunca tive que viver isso, né? Eu mais próximo que vivi foi um projeto que eu apresentei e que passou, e quando chegou à mão de alguém em específico, a pessoa disse, enquanto eu aqui estiver, essa pessoa aqui não faz. Eu tenho a minha forma de estar na vida, eu creio muito em Deus, né? E mais do que crer, eu vou mesmo atrás, tá? Porque eu fé sem obra vazia, eu pego e vou atrás. Eu não sou perfeito, mas eu tenho muitos ensinamentos que eu vejo na Bíblia que eu consigo aplicar, outros que eu ainda não consigo, mas os que eu consigo, eu vou aplicar, e aquilo não tende a não falhar. Então eu fui e falei com a pessoa diretamente, né? Tipo, para tentar perceber, né? O que é que se passava, sim. Porque eu quero corrigir. Porque eu posso, de facto, estar errado. E então eu quero corrigir. Se te fiz um mal tão grande, explica-me ainda, né? Para eu poder fazer diferente e nunca mais ter que experimentar esse sabor amargo do veneno que eu próprio me criei, né? Então, pronto. Graças a Deus, com essa pessoa foi fixe, a conversa foi fixe, esclarecemos, entendemos que era um mal entendido e a cena avançou. Mas eu pergunto para ti, tipo, emocionalmente, como é que uma pessoa se sente emocionalmente? Porque tu disseste, eu cheguei ao ponto de não acreditar no meu próprio país. Tá, mas isso é o país. Agora, sobre ti, como é que tu te sentes, tipo, tu própria? Olha, eu já te respondo a essa pergunta. Tu acabaste de falar sobre uma coisa que é a humildade. Né? A humildade de pensar, ok, se calhar é mesmo só um mal entendido, eu vou ter com essa pessoa e eu vou conversar. Por acaso me foi dada a oportunidade de falar com estas pessoas. Só que, pronto, eu acho que foi o approach, né? Tipo a forma como as pessoas chegaram do género, Neide, tens que pedir desculpas. E eu me perguntava, mas pedir desculpas porquê? O que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Não, mas tens que pedir desculpas. Não, assim não.
boa parte do elenco foi pedir desculpas e continua a trabalhar tranquilamente. Talvez, se calhar, só a forma como as pessoas puseram as coisas é que não foi a mais correta. Se calhar as próprias pessoas que também só recebem informações na altura... Isso, se calhar a informação também que receberam... A informação foi deturpada, exatamente. Percebes? E ao fim do dia, hoje eu acabei de aprender uma lição muito grande que é, what if? E se eu tivesse naquela altura e do mesmo que com toda aquela arrogância das pessoas vai pedir desculpas, e se eu tivesse ido pedir desculpas e tivesse percebido ou conseguido mostrar às pessoas que realmente não era culpa minha, eu só queria um documento. Nem se calhar chegavas lá e não era sequer pedir desculpas, era, olha, eu não vim para pedir desculpas, eu vim mais para perceber o que é que se passa para eu poder saber se tenho ou não que pedir desculpa. Eu, por exemplo, quando os meus filhos dizem assim, desculpa papá, ou alguém adulto, desculpa, mas desculpa pelo quê? Obrigado, assim alguém que me diz, manda uma mensagem do nada, obrigado pelo quê? Porque tipo, eu quero entender, tipo, estás só mesmo a falar, ou apeteceu-te só dizer desculpas, ou mesmo aquilo, sabes o que é que aconteceu? Porque é importante que as pessoas tenham autorresponsabilidade, né? Tu estás a fazer alguma coisa, és adulto, tens que saber o que é, né? Exato. Eu hoje, parando para pensar, na minha cabeça surge, imaturidade. Se eu tivesse tido um bocado mais de maturidade, talvez isso tivesse tido outro desfecho, né? E pronto. Mas eu fiquei revoltada, fiquei muito revoltada, porque obviamente associada a isso, na altura dizia-se muita coisa, mesmo em relação ao sistema do país e etc. Então, para mim foi, se não fizeres o que quem tem poder quer, tu nunca vais conseguir fazer nada. E eu estou cansada, estou um bocado farta e e foi esse o meu pensamento na altura. Muito voltado para o vitimismo, ok? Apesar de que eu tinha motivos para me sentir mal, eu voltei muito para o vitimismo. Para eu sou a coitada, porque eu, na rádio, na televisão, o universo, o que é que se passa, Senhor, eu orei, eu jejuei, o que é que se passa? Pronto. Entretanto, graças a Deus, eu consegui sair daqui para ir me formar num outro sítio e mudar a minha mentalidade e pronto, e perceber que nós também temos uma certa responsabilidade em relação a quase tudo que nos acontece. Respondendo à tua pergunta, como é que eu me senti? Eu duvidei de mim a tempo inteiro e isso é uma coisa que, de certa forma, eu carrego até hoje. Porque às vezes, por pequeninas coisas, tu crias pequenos traumas e não te apercebes. É isso. Ok? Então, naquela altura, se o que eu sabia fazer de melhor, eu era travada, a única coisa que eu conseguia pensar era, eu não sou boa o suficiente. Eu não sou boa o suficiente para eles não me ignorarem. Eu não sou boa o suficiente para eles não sentirem que precisam de mim neste trabalho. Isso é bem profundo. Eu não sou boa o suficiente para eles não me ignorarem. Porque às vezes é questão disso, Marco. Às vezes nós não gostamos de alguém, mas o trabalho dessa pessoa é tão bom para aquilo que nós queremos. Nós não podemos ignorar. Nós vamos trabalhar com essa pessoa. É sobre isso. Eu lembro-me que houve uma história que se levantou na altura em que o José Mourinho era treinador do Cristiano Ronaldo. A história era que eles não se deram bem no balneário. Não sei, se calhar hoje são amigos, mas a nível de balneário parece que a coisa não andava bem. Mas eu não me lembro do Cristiano Ronaldo ficar no banco muito tempo, porque podes não me curtir, mas precisas de mim. Então... É impossível, impossível. E às vezes nós precisamos de ter essa coisa de nos autoavaliarmos, de tentarmos compreender, mas onde é que eu estou a falhar? Ok? Não é só sobre os outros. Onde é que eu estou a falhar? E pronto, foi das coisas que mais... Foi das fases mais duras. Imagino. Profissionalmente, mesmo emocionalmente, foi das fases mais duras. Eu estava a viver uma transformação. Eu não sabia o que ia ser da minha vida dali para frente. Eu tinha que me tornar adulta, porque a figura maternal que eu tinha já não existia. Então era um conjunto de coisas que me deixaram mesmo desestruturada emocionalmente. Fui para Los Angeles, fiz a minha formação, fui melhor em tudo, graças a Deus, porque eu estava lá para estudar e então eu focava-me. Mas é o que eu digo, se isso nunca tivesse acontecido, Marco, talvez hoje eu não fosse a pessoa que sou, percebes? Porque esses inimigos, eu lembro-me que tu falaste de uma pessoa que eu não sei se eu posso pôr aqui no podcast, mas de uma pessoa que te motivou muito. O Darden. Yes. You know, e tu disseste uma coisa que eu
relacionei muito, que é, chegou uma altura, eu trabalhei para o Dárdano. Sim. Okay? Não, mas ele sabe, eu já lhe falei isso. Olha, o Dárdano, eu vou contar para quem não conhece a história. O Dárdano organizou a primeira Move Angola, foi organizada pelo Dárdano e Vítor Hugo Mendes. E foi na altura em que eu tinha acabado a minha certificação de coaching. Então, quando eu ouvi falar, não havia eventos de coaching na altura. Eles estavam a trabalhar num evento de liderança. Mas eu pensei, coaching e liderança pode andar hand to hand, né? Sim. Então, vou mandar uma mensagem a eles para poder entrar no evento. Mandei uma mensagem para o Dárdano no Facebook. E quando ele mandei essa mensagem, a pedir para falar e não sei quantos, a resposta dele foi qualquer coisa como: a Move Angola escolhe os seus próprios os seus próprios speakers ou oradores e este ano já está fechado. Tipo, já escolhemos, ainda faltava muito tempo para o evento, mas quem és tu? Tipo, vais falar sobre quê? Qual será a mais-valia? Eu lembro-me que eu olhei para aquele mambo e disse: esse brother está armado, né? Ele está armado, ele vai ver. Eu vou trabalhar tanto que não vai ter como ele me ignorar. E no ano seguinte fui convidado, no outro a seguir fui convidado. Então, mas não, é porque eu escolhi. Tu podes escolher ficar zangado com a pessoa, ou tu podes escolher ser motivado pela pessoa. Exato. A escolha é tua, né? A escolha é tua. Porque nós... eu, Marco, pego nas oportunidades que a vida me dá e quero capitalizá-las. A maior parte das pessoas olha para as oportunidades e vê os recursos que não tem. E diz assim, tem uma oportunidade, mas eu não tenho não sei o quê. Eu não tenho não sei quantos, isso não vai dar para mim. Eu primeiro vou lá. Eu não quero saber, eu vou bazar, eu vou lá. E depois de eu chegar lá, alguém vai ter que me dizer: mano, não vai me mudar. Se me disserem, talvez para mim é assim. Não. Para mim, talvez é assim. Não é claro. Eu gosto disso, não haver hesitação. Sim, o não tem hesitação. Não, o não tem que ser claro. Se o não é claro, é sim. Então vais insistir até... Estás a brincar comigo. Exatamente. Nice. É sobre isso. Muito nice. Olha, e tu lembraste, quando eu falei disso na palestra, lembraste disso, né? Lembrei-me porque durante aquela fase eu trabalhava com um ódio tão grande que não foi a energia mais positiva, Mas eu só percebi isso muito tempo depois. Mas o meu ódio levou-me a ser a melhor aluna. Levou-me a ser assistente de quase todos os meus professores. Levou-me a aprender inglês sem passar pela escola. Levou-me a ser a melhor em tudo que fazia. O feeling é vão-me sentir. Exactly. E era uma coisa que eu terminei a minha formação e eu tinha propostas de algumas agências e etc. Que eu não sei aonde me teria levado. Sim. Não sei até onde isso me teria levado. Podia ter ficado lá e não ter dado a lugar nenhum. Mas o meu foco... era voltar. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. E eles vão ter que trabalhar comigo. Eu tenho que voltar. Parece um pensamento pequeno, parece uma coisa básica, mas digo-te, Marco... Pode parecer, mas é humano. Pode parecer o que quiser, mas é humano. E de onde eu estava a sair, aquilo fazia todo o sentido para mim. Era a sensação de recompensa para mim. Eu voltei da minha formação. Pronto, neste meio termo eu tive uma relação muito longa. Foram de 9, quase 10 anos. E foi com esta relação que eu fui para Los Angeles. Quando voltei separada, porque infelizmente, pronto, a distância, relacionamentos à distância. Não correu bem, não funcionou, mas é uma pessoa que temos muito carinho um pelo outro, somos muito amigos e etc. E foi uma pessoa que fez uma diferença muito grande na minha vida, porque foi o que eu disse, foi na altura que eu perdi a minha avó. E entretanto esta pessoa entrou para a minha vida sendo aquele pilar, não é? Aquela estrutura. Quando eu volto para Angola, terminei a minha formação e parece que as coisas acontecem assim de forma muito perfeita, né? O meu curso termina, a minha relação termina, eu tenho que voltar para Angola. Voltei para Angola,
ao invés de na perspectiva do agora vamos sentir, voltei para Angola, pus o pé aqui e pensei, o que eu vim fazer aqui? Não tem nada aqui. O que eu vim fazer aqui? Eu não tenho abertura, eu não tenho conhecimentos. O tempo todo que eu fiquei fora, eu não fiz networking. O que eu vou fazer daqui para frente? Onde é que eu estava com a cabeça? E voltar. Quando eu decidi voltar, tipo, será que eu estava tão cega assim de ódio que eu não consegui ver à frente, olhar para frente? Isso deixou-me sem erro ou sem medo de errar cerca de 7 meses deprimida, trancada dentro de casa. Uau. Chorei, sofri, perdi quilos, não sabia o que fazer, não tinha uma estrutura, não tinha uma pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que precisa sempre de um suporte. E eu aprendi que eu sou essa pessoa e já fiz as pazes com isso, ok? Tudo bem. Então, eu não tinha um suporte, eu não tinha uma pessoa para agarrar-me. Eu tinha a minha família, obviamente, tinha a minha mãe, a falar tinha os meus da tios, tua pessoa. A minha pessoa. Sim, relacionamento. Eu não tinha. E eu sentia-me completamente desamparada, completamente perdida. Até que decidi, ok, não vou para o ramo das artes, mas vou tentar fazer algo do qual eu gosto muito. Por quê? Porque todo o tempo que eu fiquei em casa, estes 7 meses, eu lidava com adolescentes. E eu fui reparando muita coisa, que era, não é que as adolescentes não gostassem de música para a sua idade, as adolescentes não tinham. Não é que as adolescentes não gostassem de coisas nacionais, as adolescentes não tinham. Então estavam todas a crescer com referências internacionais, com culturas alheias. Montana. Completamente. Na altura até era Hannah Montana, não, era Tini, a Violeta. Violeta, Na altura era uma febre de Violeta. E eu perguntava, por que nós não temos isso? Por que só os outros é que acham que isso é especial? Por que só os outros é que acham que isso é bom? Por que nós não temos revistas para adolescentes? No meu tempo havia revistas da Rua Sésamo. Era internacional a mesma. Ok, mas era educativo. Ok? Por que nós não temos isso hoje? O que é que se passa? Então decidi que ia começar a trabalhar e a fazer associativismo, né? Sim. Tipo, ia perceber como é que são as coisas, doar mais de mim, conversar com adolescentes, que foi o que me tirou, de certa forma, da depressão. Eu quando me separei, eu fiquei cerca de um ano, mais ou menos um ano em Portugal. Quem me safou foram os meus sobrinhos. Inicialmente foram meus sobrinhos, porque meus filhos estavam com a minha ex-mulher na África do Sul, confinados, até que conseguimos que eles saíssem de lá. E quando eles chegaram a Portugal, claro, deu um ânimo ainda maior, mas os meus sobrinhos, o Etienne e o Giovanni, que são filhos da Ana Karina, minha única irmã, aqueles madiés, eles tiveram um chefe de cozinha, um motorista, tudo, porque eu queria fazer tudo com eles, porque eles faziam-me rir. Eram as únicas pessoas que me faziam rir. Então eu estudava a Bíblia com eles, eu cozinhava para eles. Queres comer o quê? Quero não quero. Agora quero panqueca. Tá bem, vou fazer panqueca. Aquilo era tipo... Então os miúdos têm mesmo essa força. Tenho. Neste meio termo surge o casting para o Santana. Fui fazer o casting, já não me lembro como é que eu fiquei a saber do casting. Acho que foi, por acaso foi no almoço de família. Foi no almoço de família, em que estava uma jovem e disse, olha, tu és atriz? Ela perguntou, o que é que tu fazes? Eu disse, eu sou atriz. Eu disse, eu tenho um amigo que está cá e vai fazer um filme, mas é um filme em inglês. Tu falas inglês? Eu disse, tu falo. Então, olha, devias ir fazer o casting. E passou-me o contacto. E eu então liguei e disse, olha, eu queria fazer o casting e tal. Fui, fiz o casting, passei. Yes. Graças a Deus não houve nenhum casting que eu tenha feito que não tenha passado. Ainda bem. Graças a Deus. Ainda bem. Fizeste esse barulho com a tua boca por ver. Não, você fez fizeste por ver. O que queres dizer? Tens alguma coisa a dizer? Ok, continuamos então. Fui, passei, gravamos o filme. Do Netflix. Da Netflix, do Santana. Que... Pronto, como eu era basicamente a única menina, né, angolana, saímos daqui para a África do Sul, eu sou meio control freak. Eu não consigo estar num sítio e não gerir tudo, não compreender tudo. Então nós estávamos na África do Sul, de repente eu estava na produção. De repente estávamos assim, ok, tem que fazer mudanças, o guião está não sei o quê. Como é que se diz? O translate. A passagem, a tradução, obrigada. A tradução, eu conheço a palavra, essa mesmo fugiu. A tradução do português, ou do inglês para o português,
Está errada. Ok, Neide, vai, passa a noite acordada, vai, faz... Não é que as pessoas não tivessem quem fazer, né? Não essa é que tua não tivessem... forma de estar. É porque dava-me prazer. Eu sentia que... E, entretanto, de repente eu já estava a gerir os atores. Ok, hora de acordar. Não fala bem. Sabe como é que nós os angolanos somos? Chegamos lá fora, vamos gravar filme. Ainda vou desfilar um coche. Ainda vamos sair, depois vamos... E depois estávamos no meio que eram músicos, era o JD, era o K1. Então, estávamos num ambiente assim muito, muito agradável. Mas chegava uma hora, eu sei que tem gravação. Pessoal, temos que... Mas tu aqui não és mãe... Tranquilo, mas vamos. Podes ficar com mágoa e tal, desde que amanhã acorde cedo, para estar no... Porque o que eu não queria? Nós temos tanto essa mentalidade de que trabalhar com angolanos é difícil. E eu queria fazer bonito, eu queria que as pessoas se impressionassem. Só que não dependia de mim, não dependia só de mim, dependia de toda uma equipa. Sim. Então todos tínhamos que estar na mesma... E pronto. Frequência. Acabei por ficar super amiga de todo o elenco, de todos eles. E, por consequência, o Arsénio Sachohamba, que também fez o filme, trabalhava no Instituto Angolano da Juventude. E naquele decorrer, eu fui falando com ele sobre as minhas crenças, o que eu acreditava, o que eu gostava de fazer e etc. E ele, num belo dia, liga-me e disse, olha, Ney, tu ainda queres fazer essa cena do associativismo e tal, e etc. Eu disse, quero. Opa, nós estamos aqui, queremos alguém para palestrar, para adolescentes e etc. Eu fui. Eu fiquei a trabalhar cerca de um ano para o Instituto, sem ganhar um tostão. Mas aquilo dava-me prazer. Eu estava feliz e foi assim que eu saí da depressão completamente. Nice. Muito nice. Íamos para as províncias, íamos para vários sítios, começamos a criar projetos, a dar suporte aos projetos para a juventude e etc. Até que um belo dia, um ano depois, já muito, o diretor-geral, olha, Neide, estás a ser considerada para ser consultora do ministro. Mas eu não tenho ligação com o ministro, eu não conheço o ministro, eu, tipo, nos cruzamos nos eventos, tipo, botar seu ministro, né? Porque aquela coisa, há sempre aquela distância, né? Então, tipo, tu estás emocionada porque estás a ver uma figura, um político e tal, tu estás, botar seu ministro e tal. Quais são as regalias? Tipo, em que é que vocês se baseiam para eu fazer isso? O que é que faz um consultor? Isso nem é exatamente o que tu já fazes, só que a diferença é que agora tu vais ser remunerada e agora vais falar diretamente com quem toma decisões. Porque eu propunha projetos, eu fazia coisas, mas eu propunha, depois passava pelo departamento de programas e projetos, depois passava por não sei quem, depois passava por não sei quem, e depois acabava por ser aprovado. Mas quando fosse aprovado não tem nada a ver comigo, né? Que era o processo. Entretanto, eu achei mais do que justo, né? Eu sei, pá, já estou a fazer o trabalho há um ano, não tenho trabalho, não tenho emprego, não tenho nada, porque não? Foi a coisa mais inocente que eu fiz na minha vida. Eu fui muito... Inocente não é bem o termo, eu vou encontrar o termo certo. Mas sabes quando tu tomas uma decisão, Marco, que achas que vai ser muito bom para ti e é das piores coisas que te pode acontecer? Precipitada. Sem análise. Naquele tempo, eu fui nomeada com outros jovens, ok? Eu fazia parte da visão do Ministro da Juventude e Desportos na altura, trabalhar com a juventude, porque na altura tinha saído um decreto presidencial e tal, e que ia-se dar oportunidade às mulheres, pronto. E eu fui chamada. Só que, obviamente, existem os interesses políticos, existem as questões políticas, e eu só fui a cereja no topo do bolo. Eu fui apanhada ali de surpresa. Porque ninguém se lembrava que eu existia. Ninguém sabia que eu existia, ninguém sabia que eu era atriz, ninguém sabia que eu era nada. De repente, eu fui nomeada consultora e as notícias que saem é ministro nomeia atriz de televisão, atriz de cinema. O Santana ainda não tinha saído. Atenção, estamos a falar de não sei quantos anos atrás, cedo de viver. Ministro nomeia atriz de novela para consultora e etc, etc. O que é que se pressupôs? Que é o que todo mundo... Mas também as notícias às vezes... o pessoal tira assim umas notícias às vezes... Mesmo com a intenção de criar... Mas era a intenção. Eram problemas políticos. O problema era o senhor com o senhor. Eu só fui um dano colateral, né? Tipo, estava ali... Collateral damage. Sim, grande filme. Eu era uma nobody. Eu era uma Zé Ninguém. Eu estava ali a entrar para um mundo novo e cheia de expectativas. Queria fazer muita coisa e recebi uma oportunidade e etc.
E alguém olhou para aquilo como, ok, minha oportunidade de pegar nessa história e, não é, fazer a folha ao senhor. Olha, foi muito desagradável. Eu sou nomeada, uma semana depois acontece o congresso do partido. Eu fui dar o meu suporte porque, pronto, era simpatizante e tal. Fui dar o meu suporte e calhou que tiramos uma foto. Mas uma foto não é eu e o senhor, uma foto em grupo. Aquilo foi cortado, foi posto nas notícias, eu com a minha carinha de anjo, tipo carinha mesmo de bebê. Eu tinha 28 anos na altura, ok? 28? Não, acho que já tinha 30. Já tinha 30. Mas eu tinha uma carinha de bebê, uma coisinha inocente. Então o que é que todo mundo assumiu? O senhor está a matar o anjo. Coitadinha. É? A menininha é mais Coitadinha do anjinho. E olha, e uma das coisas que eu senti quando cá cheguei era que a maior parte das amigas que eu tinha, das pessoas que eu conhecia, estavam muito todas na perspectiva de que o futuro é o game. Okay? O futuro é tu arranjares alguém que banque as tuas coisas, é arranjares alguém que vai pagar as tuas operações, que vai pagar os teus não sei o quê. Então, eu saí daqui, tipo, de um mundo estragado, encontrei um mundo pior. Quando regressei, encontrei uma Angola triste, uma juventude triste, com os valores completamente invertidos, do que eu conhecia, das pessoas que eu conhecia, infelizmente. Então eu acabei por me afastar de todo mundo. Não porque eu era perfeita, mas porque eu não sabia se eu teria estrutura suficiente para não cair nos mesmos erros. Percebes? Não é fácil. Não, porque existem pressões. Não. Existem vários níveis de pressões. Existe pressão e existe pressão. Marco. Porque há uma pressãozinha de $1.000, depois tem pressão de 100.000, de 200, tem várias pressões, né? É pressão, o game é assim, Marco, é violento. Imagina, tu estares a começar do zero, não teres casa, não teres carro, não teres emprego, não teres nada. E de repente dás um beijinho e dão-te tudo. Não, nem é por isso, nem é por aí. Tu tens amigas que estão a conduzir Ranges e Mercedes e grandes casas em Talatona e não sei o quê. E por mais que tu tenhas um bom coração, por mais que tu tenhas princípios, tu olhas para aquilo e te perguntas, man, a sociedade até venera essas pessoas. Por que é que eu vou sofrer? Resolve já isso. Então, quando eu comecei a ver os meus princípios a serem balançados, quando eu me comecei a questionar, eu pensei, ok, é hora de eu me afastar. Não, mas isso é fixe. É fixe tu chegares ao ponto de analisar, para todo mundo tem limite. E eu I'm flirting with fire, tipo, eu estou mesmo aqui, tipo, nesse namoro com fogo, vou me queimar, porque fogo queima mesmo, então, então é melhor, vou sair voado. E não só, olha, eu lembro-me, por acaso tem uma história muito peculiar, eu lembro-me que eu tinha uma amiga que estava nessa vida na altura, e é uma pessoa de quem eu gostava imenso e ainda gosto, e eu acabei por magoar muito esta pessoa, por não saber, por não ter maturidade para lidar com a questão, e ela também por um bocadinho de falta de maturidade de me compreender. É tipo, nós não compreendemos o espaço uma da outra, que foi muito na perspectiva do quando eu percebi que isso não ia funcionar para mim, eu conversei com ela, e as minhas palavras foram literalmente, fulana, gosto imenso de ti, mas eu vou me afastar porque chega uma altura eu sinto inveja da tua vida e eu não quero sentir inveja de ti. Eu não quero ser mais uma pessoa perto de ti à espera do momento em que tu vais cair porque eu não consigo ter o que tu tens. Percebes? Então, eu vou me afastar, vou-te continuar a admirar, vou-te continuar a amar de longe, mas... E aquilo magoou-lhe imenso. Ela levou aquilo e hoje eu paro e penso... Se calhar ela teve toda a razão porque eu era a única amiga que ela tinha na altura. Amiga real, ok? Não, mas tu que fizeste, eu acho, também eu hoje tenho quase 45 anos de idade e a minha forma de analisar as coisas é diferente. Outra. Se calhar se algum amigo meu me tivesse dito isso lá atrás, eu talvez sentisse tipo, pô, esse gajo já inveja. Esse gajo já inveja, já me quer mal há muito tempo. É por isso que... E começas a contar histórias, né? Exato. É por isso que daquela vez ele fez não sei o quê. É por isso da outra vez. Não. Mas hoje em dia, se alguém vem e diz isso a mim, Marco, eu vou sentar com essa pessoa e tentar perceber, mas vai me invejar porque, meu irmão, não é mais fácil também eu te explicar como é que eu faço isso? Se tu quiseres, faz. Se não quiseres, continua com a tua vida. Eu tenho um primo mais velho que me ensinou. Cada um tem que estar feliz com o seu. Você fica feliz com o teu 10, o teu outro amigo feliz com o 100 dele, o teu outro amigo feliz com 1000 dele. Mas cada um está feliz. Agora, o grande problema que há na nossa sociedade
É que as pessoas, primeiro, dizem muito que eu prefiro que me digam a verdade. Mas não estão preparadas. Exatamente. Não estão preparadas para ouvir a verdade. Quando a verdade vem, e ela vem, tipo, por mais... As pessoas dizem, também é a forma, como tu disseste, está bem. A forma como nós dizemos as coisas, o tom que nós dizemos as coisas, muda muito a percepção. Mas ainda assim, há coisas que por mais que tu procures o melhor tom, a melhor energia, má notícia é má notícia. Yeah. É o que é. É o que é. É o que é. É o que é. Mas pronto, foi o que foi. Mas e agora uma coisa, quero te perguntar sobre, eu apontei aqui, o musical, como é que nasceu a ideia do musical? Olha, eu sou apaixonada por musicais, apaixonei-me durante a minha formação em Los Angeles. E depois tu representas e cantas, então... Exato. Então, foi das disciplinas mais tocantes para mim. Foi onde eu percebi a minha valência, né? E não era tanto em estar em musicais, era em produzir musicais. E, entretanto, eu achava que eu podia trazer isso para Angola, mas quando cá cheguei, feliz ou infelizmente, a realidade era o que era. E eu acabei por me deixar levar para outros campos. Depois vi o Valdano, Luke Isaiah, a fazer teatro independente. Sim. Porque assim, também é a questão de como ninguém fez, tu não consegues pensar além, né? Então teatro são só mesmo os grupos e etc, etc. Eu não tenho um grupo, não tenho nada, vou ficar quieta. O Valdano foi ter comigo 2 ou 3 vezes, olha, Ney, tudo bem, olha, quero produzir uma peça assim, assado. E eu, fixe, tranquilo. Mais um miúdo do teatro que vai me encher a paciência e não vai fazer. Quando eu vejo o Valdano eventualmente a fazer aquilo que ele falou comigo, que eu não liguei nenhuma, eu olhei e pensei, não, esse jovem afinal... Ele está focado. Tá, afinal isso é possível. Tipo, porque nem eu tinha pensado até aí, nem eu tinha pensado na perspectiva do vamos fazer teatro independente. Entretanto, depois na altura, pronto, ele foi fazendo várias coisas, eu fui admirando, fui gostando do trabalho dele. E depois decidi juntar-me à Sofia Book na altura, porque estávamos as duas no Instituto Angolano da Juventude, na altura, a fazer os mesmos trabalhos, e falámos muito sobre a questão do teatro e etc e tal. Começamos a criar uma peça, uma estrutura que na altura, que depois foi o Esquadrão Caminho. Ok? Começamos a criar a estrutura, vamos fazer, vamos falar disso, vamos falar daquilo, vamos fazer aquilo. De repente eu saí do grupo, fui retirada do grupo. Não, minto. De repente o grupo acabou. Deixou-se de falar naquele grupo. E depois eu vejo o flyer no ar. Eu, como assim? O que se passa? Sofia, não, o diretor disse que preferia não trabalhar contigo, porque não sei o quê. Pronto, as pessoas... Tem os seus... Sim, tem os seus... A Sofia hoje é minha amiga, damos-nos muito bem, etc. Isso já passou, mas naquela altura, e doeu-me muito mais, porque a peça até foi um sucesso. Ok? A peça foi um sucesso. Eu senti como se tivesse levado uma facada nas costas, obviamente. Mas passou. Nós conversamos, ultrapassamos, eu percebi o lado dela. Claro. O que é certo, o que é errado. Não é certo, não é errado. O bom é que nós ultrapassamos e pronto. E então eu pensei, ok, ia fazer com a Sofia, não funcionou, vou parar quando achar que tenho que fazer. Comecei a trabalhar com a Wanda Pedro. Tive a oportunidade de trabalhar com a Wanda Pedro. E conversei com ela e disse, olha, eu quero muito fazer a minha produtora e tal, e etc. Mas, não sei por onde começar, ainda estou assim meia... Vocês fizeram aquela peça do... Elas não precisam dar mais. Mas grande a peça. E ela disse, dos homens também está a correr muito bem. E ela disse-me, olha, eu tenho muito boas ideias, ok? Mas eu não tenho um executor. Eu disse, eu sou uma ótima executora. Tenho boas ideias, mas eu preciso de um tutor. Eu sou a pessoa que precisa de dar respostas. Se eu não tiver ninguém para dar respostas, ou se eu não me der, se for para dar respostas a mim, eu vou ser indisciplinada. Vou procrastinar. Eu digo isso com a maior dor no coração, mas é a realidade. És artista. Eu preciso... Muitos artistas têm esse desafio. Jesus. Então, decidimos. Ela pôs várias ideias na mesa. Olha, tem esta. Eu olhei e disse, não, esta. Isso aqui tem cara que, não é? Foi, fizemos, escrevemos, estruturamos, fizemos tudo, fizemos a peça. Acabou a peça, veio o Covid. A peça foi o maior sucesso do teatro. Foi, sim, senhor. 2020, sim.
Logo a seguir, Covid. Não é? A peça foi em março, tivemos o confinamento no final de março. É isso. Ok? Pronto. Então, cada um foi a sua vida, cada um foi fazendo as suas coisas e tal. Não sabíamos se íamos viver, se íamos morrer, não sabíamos se o mundo ia acabar, se era já mesmo o fim do mundo que tinham nos prometido. Nada. Exato. Eu decidi que eu queria família, fiz a minha primeira filha e tal. 2022, eu parei, olhei para mim e falei, o que é que tu realmente queres? Ok, começaste a produzir, houve o Covid, fiz várias coisas durante o Covid, mesmo em termos de produção de teatro, online, etc. Fizemos muitas coisas. Mas o que é que tu realmente queres? O que é que tu gostas? Gosto de musicais. Tenta. Por que não tentas? Porque eu não acho que as pessoas me vão entender. As pessoas aqui... Existe um problema que é, tu vais ter com um profissional e a primeira resposta é, não dá. Isso não dá. Não, isso aqui não vai dar. Meu sonho era ter um palco giratório. Na altura que eu fiz o Belas e Perigosas, eu estruturei aquilo para ter um palco giratório. Eu não encontrei ninguém, uma única empresa que fosse capaz de me dizer, Neide, é caro, mas vamos fazer. Todo mundo isso não dá, isso em Portugal, não sei o quê, isso no Brasil. Olha, falei com alguém em Portugal que diz que isso é impossível. Impossível como? Eu estou a ver no Pinterest. Impossível como? Pelo amor de Deus. Só faltou eu olhar para o Pinterest, mandar comprar as coisas e fazer só para provar que é possível. Mas não havia necessidade disso. E decidi fazer então o Belas e Perigosas, ok? Que é uma versão do Chicago, né? Ou baseado no Chicago. E é um musical e eu decidi adaptar aqui a realidade angolana e fiz. E a peça foi um sucesso e foi a primeira vez que o CCB teve tipo 3 dias de teatro e 3 dias de teatro like. Full. As pessoas... completamente entusiasmadas, não se falava de outra coisa nas redes sociais. Foi uma coisa assim muito... E para mim foi... O base foi mesmo grande. Ok, então quer dizer que é possível, quer dizer que eu posso fazer, quer dizer que eu posso continuar. Mas a minha praia não é teatro para adulto. A minha praia nunca foi teatro para adulto. E recuando um bocadinho, a minha perspectiva foi, eu quero fazer teatro e produzir conteúdos infanto-juvenis, né? Porque eu já estava a trabalhar com crianças. Mas como é que eu faço isso? É uma carência muito grande mesmo. Como é que eu faço isso? Primeiro eu preciso de ser uma autoridade, ok? Isso. Preciso ser uma autoridade dentro da arte, preciso de ser uma autoridade dentro do teatro, que é o que eu quero fazer, estruturar a ideia do teatro, das pessoas perceberem, eu, pai, perceber que o meu filho tem que assistir e provavelmente estar numa escola de teatro para desenvolver, para... Disse, ok, como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que conquistar os adultos. Ok, então vou estruturar a minha produtora. Estruturei, fizemos o Elas Não Precisam de Homens, depois a coisa passou, veio o Belas e Perigosas, que foi o, ok, agora eu estou ready. Agora eu vou fazer. Agora nada me trava. 2022, com Covid, sem Covid. Vamos bazar. Tirei o projeto do papel, porque eu comecei a fazer As Fabulosas em 2015. Uau! 2015. Com a ajuda das meninas de casa, vamos criar personagens. Se reparas, As Fabulosas são todas personagens. Sim. As artistas, as cantoras estão ali a desempenhar um papel. Sim. O que significa que se amanhã 1, 2, 3 tiverem que sair por algum motivo, As Fabulosas vão se manter intactas, porque elas vão ser alteradas, mas os personagens estão ali. Nós estamos a falar de personagens. Não estamos a falar essencialmente de um grupo de meninas que se tornou cantoras e depois... Pronto. E na altura, As Fabulosas já foi tudo. Era para ser desenho animado, era para ser... Eu tenho, acho que 4 exemplares da revista O Diário das Fabulosas com banda desenhada. Era tudo banda desenhada, estruturado, XPTO, uma coisa. Montei uma estrutura, criei uma equipa, fiz tudo. Uma coisa fantástica. De 2015 para cá. Eu tinha tudo, Marco. Mas eu não sabia como lançar, eu não sabia o que vender, eu não sabia sequer o que eu estava a fazer. Como é que eu vou começar com isso? Como é que eu vou começar? Eu não sabia sequer o que eu estava a fazer. Disse, ok, vou começar pelo teatro. Fiz em 2022 o primeiro teatro, vendi a ideia ao Xiami, o Xiami disse, ok, eu ponho-te aqui a produção, eu não vou te pagar. Tipo, eu ponho a estrutura e tal, e etc. Fazemos tipo uma coprodução. E se venderes bilhetes, ficha. Se não venderes também, tranquilo. Eu não estava interessada em vender bilhetes. Isto aqui, eu não preciso de vender bilhetes. O que eu quero mesmo é que o projeto nasça de alguma forma.
Fizemos em 2022 o primeiro espetáculo no Xiami Shopping. Tivemos aquilo abarrotado. Foi um fim de semana. Foi emocionante para todo mundo que fez parte do projeto. Os pais dos miúdos, principalmente. Uma coisa que eu acho engraçado é tu vês emoção nas crianças, ok? Tu vês emoção nas criancinhas. Tu vês os pré-adolescentes e adolescentes meio... a se concentrarem. You know? E depois vês as mães... E os pais, eu também fui, eu estava lá maluco, a gritar mesmo. Eu no Atlântico gritei, os meus filhos a me falarem, papá, senta. A me puxarem na camiseta, papá, senta. Papá, não faz isso conosco, papá. Porque a vergonha é deles, mas queriam me passar, eu não aceito. Não aceito a vergonha dos outros. Não, vergonha não. Não, mas isso é compensador, né? Tu olhas para isso e percebes, ok, estou no caminho certo. Mas dali, 2022, eu não estava satisfeita com o que eu tinha, porque não era só aquilo. Aquilo era um princípio. Havia tanto em carteira para se fazer, mas por onde é que eu ia começar? Ok, o show foi bom. Agora, Neide, vai vender o show. Minha maior deficiência, vendas. Eu quero fazer as coisas, Marco. Eu quero... Não, alguns de nós não vamos mesmo... nós somos todos... Na minha cabeça, nós somos todos vendedores. Mas alguns somos bons, outros somos maus. Exato. E os maus têm que contratar os bons para os ajudar a vender. É sobre isso. Right? Eu sou capaz de olhar para um projeto, alguém aparecer aqui com um projeto e eu... Uau, isso é fenomenal. Eu começo a ver as emoções das pessoas. Literalmente, eu começo a ver as emoções das pessoas no dia, no momento, não sei o quê. Fica tudo muito clear para mim. De repente, eu já não quero cobrar. Eu não acho... O projeto é tão grande que não vale dinheiro. Estás a entender? Tem de ser comigo esse projeto, vais ver. Eu gosto de combo, minha irmã, porque não vale dinheiro. Tá bom, essa parte do dinheiro, não te preocupes, deixa que comigo. Eu vou tratar desse assunto. Isso, e eu acho que esse foi dos meus maiores calcanhares daqueles, né? Foi o meu calcanhar daqueles. Ter um produto tão bom, um produto espetacular, não saber monetizar, não saber como vender e não saber convencer as pessoas de que aquilo era muito necessário. Então passou um ano inteiro, 2022, passou 2023, a minha filha nasceu, a minha segunda filha, porque eu tive uma filha em 2022 e outra em Não, tive uma em 2021 e outra em 2022, desculpa. Sim. Então estamos a falar Belas e Perigosas, as Fabulosas 2022. No final de eu estava grávida, na altura que produzi aquilo, estava com 6 meses para ir. De gravidez, a minha filha nasceu, fiquei 2023 todo parada porque eu sentia-me cansada, tive depressão pós-parto, queda de cabelo. Tudo. Mas porquê, Marco? Eu hoje analiso... Eu vi uma notícia sobre isso. Na minha perspectiva eu fui culpada. Não foi porque, não, é muito difícil a maternidade. Ok? Mas... eu me recusei a parar. Uma amiga minha que diz que gravidez é uma grande matumbice. E uma coisa que nós não percebemos eu decidi fazer filho já aos 34, ok? E parecendo que não, é uma gravidez de risco. Hoje em dia as coisas estão diferentes. Hoje os 60 de hoje são os 30 da manhã ou de ontem. Fazem bebê só depois dos 35, 30 e tal, e estão sempre bem. Nós exatamente. Entretanto, eu comecei a fazer aos 34, foi quando eu me senti confortável. E fiz uma filha em 2022, fiz outra em 2023. Não descansei. Uma nasceu no início de 2022, outra nasceu no fim de 2023. Eu estava exausta porque o meu corpo não teve tempo de recuperar, de repousar. Eu ganhei 40 quilos na minha primeira gravidez, para teres noção. Ainda não tinhas perdido? Ainda não tinha perdido. Comecei a perder na segunda gravidez porque foi um stress enorme, ok? Entretanto, eu não queria parar de trabalhar, eu não queria ser a mulher que se ia olhar, porque engravidou, parou. Cada coisa é o seu tempo. Claro. Se estás grávida, para. Se vais cuidar do teu filho, para. Tu não tens de ser boa a tudo. E eu queria ser boa a tudo. Eu queria ser perfeita, eu queria ser top. Tenho o problema se calhar pode ser bom em tudo, mas não precisa ser ao mesmo tempo, né?
Percebes? Percebes? Timing. E eu estava numa fase em que a minha carreira estava a desenvolver tão bem, eu estava a ir tão bem, eu não queria parar, porque para mim era, se eu parar agora, vai ser muito mais difícil recomeçar. Então eu vou continuar, eu vou fazer. E eu vivia com essa pressão. Aquele feeling do momentum, né? Estou no momento certo, agora paro. Exatamente. Então, eu estava feliz com a ideia de que tinha a minha família, estava a construir a minha família, estava feliz com a ideia de que tudo corria bem no trabalho, mas aqui dentro eu estava mal. Marco, eu estava mal, eu estava exausta, eu não dormia e queria trabalhar mais tempo e queria ser mãe e queria dar de mamar e queria isso e queria aquilo. E acabei por cair numa depressão pós-parto. Foi muito difícil levantar. 2023 foi pesado emocionalmente. E é o que eu digo, foi por culpa minha. Quando eu comecei a perceber que não há pressa, está tudo bem, não há pressa, e comecei a curtir os momentos, de cada vez. Eu vou curtir as minhas filhas sem culpa. Agora eu vou produzir sem culpa. Agora eu vou não sei o que é sem culpa. As coisas começaram a fazer sentido, entre aspas. Ainda vivo isso muito hoje, vou trabalhar, ai meu Deus, só fiquei 2 horas com as minhas filhas, não pode, eu tenho... Ainda tenho esse pensamento. Eu acho que isso é uma coisa que é comum. Quando tu verdadeiramente queres fazer o teu papel de pai, de mãe, eu cada vez mais, eu cada vez mais estou, os meus filhos também, a maior parte dos meus filhos são percebem já. Depois tem o pequenino que ainda não percebe nada, né? E às vezes quando eu viajo à noite fica à procura de mim, né? A dizer à mãe dele para ligar para mim, né? Exato. Mas para além disso, eu sento com os meus filhos, eu falo com os meus filhos, eu explico-lhes, eu digo, olha, esse ano eu tenho um desafio de levar o meu trabalho para fora de Angola, para fazer mais isto, fazer mais aquilo. Eu preciso que vocês percebam que eu não vou estar. Eu vou falhar aniversários, eu vou fazer isso. Mas que eu acho que é uma coisa que às vezes nós, os pais, não fazemos porque nós não nos permitimos priorizar-nos. Mas a verdade é que se tu não te priorizas, depois também não estás bem nem para eles. Para eles, exato. Porque estás lá e estás frustrado. Tipo, eu devia estar não sei aonde. Eu devia fazer não sei o quê. Exato. Então acaba por ser frustrante. Exato. Pronto, então encontrar esse equilíbrio para mim foi muito difícil. Até que depois eu decidi, ok, Neide, agora está na hora de fazer o teu projeto de sonho. Acabou isso, já choraste o suficiente, já caíste o suficiente. Wake up, decide o que é que vais fazer. Vou lançar as Fabulosas. Como artistas mesmo, para os adolescentes. Comecei a estruturar tudo no final de 2023, eu disse, vou lançá-las em junho. Estruturamos, fizemos as músicas, gravamos os videoclipes. Foi assim, foram 6 meses assim muito intensos, bonitos. Preparamos o show, muito bom. O espetáculo, e no dia 8 de junho eu fiz o evento de lançamento, a conferência de imprensa espetáculo, né? Que foi das melhores sensações que eu tive na vida. Acho que foi a primeira vez que realmente eu olhei para algo que eu tenha feito, que tenha sido bom, bonito, e eu conseguisse curtir. Sentir que eu mereço, eu sou top, né? Tipo, faz isso porque isto é bonito, isto é giro. Porquê? Neste meio termo, eu fui de marca em marca, eu levei o projeto, apresentei, mas enquanto as pessoas não conhecem, enquanto as pessoas não virem nada palpável, e se tu não fores... E eu percebo que o problema não está nas marcas, o problema está em mim. Ok? O que é que o meu projeto tem para oferecer às marcas? Eu esquecia disso. Eu achava que eu tinha um projeto espetacular. Nós sempre achamos, né? Quando somos nós a fazer, né? É porque na minha cabeça era espetacular, todo mundo tinha que achar espetacular. Ok? O mundo não gira em torno de nós. Não, claro que não. Percebes? E então eu decidi, eu vou fazer mesmo com o meu dinheiro, não quero saber, vou isso, vou aquilo. Fiz. Fiquei feliz. Fizemos o lançamento. Preparamos o espetáculo, não tinha sítio para fazer o espetáculo, o CCB não havia lugar, estava completamente cheio. Eu disse, ok, não posso fazer no CCB, onde é que eu vou fazer? Não vou fazer, não havia salas, não havia lugar para fazer. Até que eu fui ver o Cine Atlântico, olhei para aquilo, eu consigo transformar isso. Eu não quero saber, vai-me custar um bocadinho, mas é pelo meu sonho, eu consigo transformar isso. Porque pronto, a sala tinha as suas debilidades e tal, e etc.
E eu disse, eu vou transformar isso a ponto de quem vier ver esse espetáculo vai se esquecer que está no Cine Atlântico. E foi o que eu fiz. Eu e a minha equipa, graças a Deus. Correu muito bem. As meninas estão numa fase que eu não consigo acompanhar o passo delas. Pronto. Por quê? O projeto foi criado não para serem só cantoras, não para fazerem teatro, mas foi criado para serem educadoras sociais. É para andarem de escola em escola, para conversarem com as adolescentes. Mas para que isso acontecesse... O tema era bullying, né? O bullying nas escolas. Nas escolas, nós temos um repertório de 12 peças em que nós falamos de várias coisas relacionadas à camada infantil-juvenil. Sim, foi de bullying na escola. O bullying na escola. E aquela miúda que fazia o papel de bully... A Vitória, é a Judete. Aquela miúda tem uma voz. A Judete é provavelmente das raparigas com mais talento em todas as áreas no que é arte que eu conheço. Óbvio. O acting dela estava lá, mas a voz daquela menina... Eu fico assim... Ela é uma menina com quem tu começas a trabalhar e tu dizes-lhe eu preciso de 3, ela vai te dar 9. E enquanto tu não disseres que é 10, ela não vai parar de trabalhar. Eu não percebo, é uma mentalidade que poucos adolescentes têm, poucos pré-jovens têm no nosso país, mas eu sinto que eu fui muito sortuda em encontrar esse grupo de adolescentes. Mas esse todas grupo estiveram muito bem. Mas a voz dela, por acaso... Ela é espetacular. E os miúdos, os rapazes também, muito bem, tiveram muito bem. Os miúdos, foi muito fixe. São os Piluca. Os Piluca. Os Piluca. Os Piluca. Os Piluca não é um grupo também? De dança. São eles. São eles. Eu, por acaso, não os conheço. Os melhores. Os melhores, né? Olha, e o que é que tu tens planeado? Antes disso, tu ganhaste um prémio. A locutora publicitária do ano. Ganhei. E como é que é isso? Olha, eu faço locução publicitária desde os 18 anos. Foi algo que eu entrei porque fui fazer um curso de locução na LAC com a Luísa Fansoni na altura. E pronto, foi-me ensinado de tudo um bocado e comecei a pôr vozes nas marcas. E apaixonei-me por aquilo. Quando fui para a escola em Los Angeles também aprendemos um bocadinho, né, sobre dar voz às marcas e etc. Então eu quase que durante 20 anos o que eu mais fazia era dar vozes a marcas. Tipo, havia alturas que eu ia... Eu tô no carro, tô na televisão, passou uma publicidade, a minha voz passou outra, a minha voz passou outra, mas peraí, o que está-se a passar? Tipo, o que é que... Mas foi uma profissão pela qual eu me apaixonei, mas era aquela coisa que ficava ali, do lado, né? Tipo, eu vivi de locução publicitária muitos anos, ainda vivo, ok? Qualquer locutor publicitário pode dizer que não ganha mal, faz dinheiro a dar a voz, mas por pouco se falar sobre isso, as pessoas desconhecem esse nicho, as pessoas desconhecem a locução publicitária como um todo, e durante muito tempo eram chamados os radialistas para fazer. Exatamente. Mas agora também já é proibido por lei, os jornalistas, radialistas não podem fazer. Então existe efetivamente a profissão do locutor publicitário. Temos muitos no mercado, por acaso temos, bons, muito bons. Mas pela primeira vez nós tivemos um festival de publicidade que olhasse para esse nicho, né, para os locutores publicitários, e foi feita uma votação e o público votou. Mas eu tenho uma história interessante em relação a isso. Diz-me. Eu, quando voltei, em 2014, a Unitel era a marca que mais comunicava. E eu dizia, ok... Deve ser uma das. Meu foco, qual é o meu foco? Eu me desafio muito, né? Qual é o meu foco? O que é o melhor? Unitel. Ok, esse é o meu foco. Vou trabalhar com a Unitel. E eu comecei a fazer perguntas aos estúdios onde ia gravar para outras marcas. Eu gravei durante muito tempo para o Kinder Home, gravei para Sumol, gravei para Leite Kerrygold, gravei para... Então, toda vez que eu estivesse em estúdio, eu dizia, como é que eu faço, tipo, para gravar com a Unitel? Quando é que... A Unitel não grava em Angola. Não, a Unitel não faz nada em Angola. A Unitel procura mesmo profissionais e tal, e vocês na vossa área não estão definidos. Então, enquanto não houver assim uma coisa estruturada... Eu sei, é isso. Ok, tudo bem, tranquilo. Eu comecei a gravar as publicidades, tirar YouTube, televisão, Unitel Angola, Cabo Verde, não sei o que. Comecei a ouvir
tudo, eu comecei a estudar o padrão das vozes, o não sei o quê. O meu tom não era esse, ok? O meu tom não era esse. Eu estudava, eu ia para frente ao espelho, eu acordava e ficava, ok, agora eu tenho que trabalhar, não sei o quê. A minha meta era chegar à Unitel. E todo mundo achava que eu era maluca. Eu adoro isso, eu também sou desses malucos. Todo mundo achava que eu era maluca. Por obra e graça do Espírito Santo, eu não sei o que é que aconteceu internamente. Um belo dia, eu vou gravar um spot para o Kinda Home e o técnico que lá estava, o Bala, disse-me, olha, Neide, faz-me só um favor. Grava só aqui uma demo para a Unitel. Nós estamos a tentar vender uma coisa porque nós sabemos que eles agora querem passar a fazer coisas com os nacionais, mas não estão a encontrar ninguém com o registro deles. Está bem? E eu, sério? Sorte é quando uma oportunidade aparece e tu estás pronto para ela. Isso é sorte. Eu gravei aquela demo. Depois daquela demo... Sim, gravei a demo. Depois a demo levou assim muito tempo, tipo uns 8 meses, para me chamarem para gravar o primeiro spot. Depois fui gravando vários spots para a Unitel, sem compromisso, sem nada. Sim. Foram precisos cerca de 3 anos para eles sentirem que tinham que ter um contrato de exclusividade comigo, porque eu me fiz exclusiva já sem contrato. Eu já não gravava para mais ninguém. Eu comecei a dizer que eu era exclusiva da Unitel sem ser exclusiva. Para perceberes, Marco. Porque aquela era a minha meta. Eu perdia dinheiro com outras marcas, perdia. Mas eu dizia, as pessoas quando ouvirem essa voz, elas têm que saber que é a voz da Unitel. De tal forma que a Unitel não se possa livrar dessa voz. Que eles sintam que... Não, essa é a nossa voz. É a nossa voz. É nossa. Yeah. Então, foi um trabalho árduo e divertido. Nice. Foi daquelas coisas que quando eu consegui o contrato de exclusividade, a maior parte dos locutores publicitários aqui não tem um contrato de exclusividade com uma marca específica. Para mim é, ok, mais uma vez parece que eu fui pioneira em alguma coisa. E agora... os meus colegas vão poder ter esperança, né? Tipo, eu queria poder ter tido alguém que já tinha, que eu pudesse olhar e me espelhar e dizer, se a fulana tem, eu também consigo. Tipo, é porque é possível, é porque eu não tinha. Então eu decidi me tornar nessa pessoa. E... Unitel até o fim. Não, Unitel. Eu também tenho esta relação. Não é de exclusividade ainda, mas tenho uma relação muito forte e alinhada com a Unitel. Agora, olha, diz-me uma coisa. Diz. Não, eu ia te dizer só, a minha relação com a Unitel, sabes o que é que parecia? Parecia, sabes, os homens quando arranjam uma chick, tipo... Ele não está a dar nada, ele não quer relacionamento, mas ela já se intitulou. Estás a perceber? Ela tem o plano dela. Não, ela já está a ir cozinhar, já está a ver como é que está o armário e tal. Era eu com a Unitel. Mas fizeste bem, estás a ver? Ficaste, estás a ver? Casaste, o casamento foi teu. Olha, para finalizarmos, porque o tempo passa muito rápido aqui, diz-me uma coisa. Posso dizer só uma coisa que eu esqueci-me de te dizer? Nós estávamos a falar sobre o facto de eu ter ido estudar fora e cheguei e não sabia o que fazer. Só para te dizer que 2 anos depois eu fui chamada pela Semba para fazer um programa para eles, ok? Que era de onde tinha surgido todo o objetivo. O objetivo foi alcançado. Gravei um programa com eles, já gravei novela com eles, ok? Então foi ultrapassado e eu senti que sim, não pude ser ignorada. Mas estás a ver? Também mas eu ainda digo uma coisa, e mais do que isso, eu ainda acredito, se estás a ver aquela história de que o chefe mandou? O chefe disse. Foi mais por aí. Eu sinto que às vezes nós acabamos por acreditar que há pessoas que estão chateadas connosco ao mais alto nível, mas essas pessoas nem estão. Alguém no meio, na tradução, tipo, perdida em tradução, né? Lost in translation, né? Alguém na tradução traduziu mal, porque lhe convinha traduzir mal. Então, ainda bem. Ainda bem que ficou tudo arrumado. E 10 anos depois, este mesmo filme fez um grande sucesso. Um grande sucesso. E então eu fazia posts para o Coriondu, ia comentar os posts dele e tal, e etc. E tudo passou. E provavelmente ele nem sabia do problema, porque não falamos sobre isso. Claramente. E pronto, às vezes criam-se situações desagradáveis, mas a verdade é que se foi assim, eu agradeço a essa pessoa. A essa pessoa que criou o assunto. Porque
Foi o meu café. Ainda bem. Ainda bem que foi um café que funcionou. Agora diz-me uma coisa. O que é que podemos esperar para o teu 2025? Porque o teu 2025 entretém o nosso, estás a ver? Então é melhor nos dizer para nós estarmos prontos. Olha, em 2025 eu tenho desafios dentro do setor do teatro. Tenho grandes desafios. Eu acredito que todo o primeiro semestre vai ser muito dedicado a isso. E também tenho desafios pessoais. Ok? Eu decidi focar-me em novas coisas, novas questões, que não adianta aqui dizer, mas eu estou muito ansiosa para mostrar esse meu lado, para apresentar este lado. Estou também agora com a Bom Som. Temos o Programações da Alma, que vai começar a ser gravado o próximo ano. Muito fixe. Então tem muita coisa em carteira para 2025 que eu ia gostar de ter 3 needs, mas uma é capaz. Uma é capaz. Mas essencialmente, com certeza vai haver transformações no setor do teatro. Vai sim senhor. E dou graças a Deus e agradeço o apoio de todos os colegas, todo o pessoal ligado ao setor que tem estado de alguma forma... Sim, o teatro está a fazer mais barulho e está a fazer barulho de qualidade. Certo. E eu acho que é por aí. As Fabulosas continuam em 2025, têm estado com uma agenda bem apertada, têm estado em vários espetáculos, graças a Deus, têm sido bem recebidas. Mas 2025 é o ano que nós eventualmente vamos nos focar em sentá-las, não é? Como artistas. Elas esse ano foram apresentadas, foram conhecidas. Não têm nenhum ano ainda. Então, a partir do próximo ano, vamos poder apresentar mais sobre aquilo que são realmente as Fabulosas. Muito fixe. Eu Marco, vou ficar atento para o próximo show das Fabulosas, porque eu fui lá e eu diverti-me muito. Eu acho que para o ano as minhas filhas já vão estar prontas para se divertirem mais. Com certeza. Mas, Neide, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Obrigada eu, É um gosto muito grande. A conversa foi fabulosa. E o tempo é que é ingrato comigo e passa sempre muito rápido. Tu que estás aí e que assististe o episódio, já sabes, deixa o teu like, comenta, partilha. Se não segues o canal, passa a seguir. Carrega no sino para receber as notificações sobre tudo aquilo que nós partilhamos aqui, porque eu acredito que as redes sociais não são um lugar só para destilar ódio, mas são sim para partilhar amor, para partilhar conhecimento, e essa é a missão que eu tenho estado a cumprir. Muito obrigado e até a próxima.